convidamos a Sueli para estar por aqui. Aliás, a gente já tinha feito convite para ela há algum tempo, né? E estava esperando uma data propícia. E essa semana deu certo porque daqui a pouco começam, né, gente? Nós estamos vendo que vocês têm trabalhos para realizar, para entregar, visitas técnicas para fazer, e começa a ficar cada vez mais difícil porque o nosso espaço de tempo está ficando curto, né? Daqui a pouco acaba o semestre e às vezes a gente nem dá conta de tudo que tem que fazer, tá? Por imenso prazer que a gente recebe você aqui, Sueli, um tema que é muito importante nos dias de hoje. Eu acho que constantemente, diariamente, nós precisamos falar e ouvir humanização, né? Nós trabalhamos com gente, seja nós professores, enquanto professores, seja enquanto dentro de uma instituição de saúde, ou até mesmo técnico de segurança do trabalho, que está constantemente tendo que trabalhar com os trabalhadores de diversos setores e segmentos da sociedade. Então, nós não podemos esquecer da parte que tange o nosso emocional, que nós temos problemas diariamente, né, todo mundo, e que precisamos superar esses problemas para a gente poder vencer na vida, que é o que todo mundo quer, né? Por isso que todo mundo busca a escola, busca se aperfeiçoar, busca melhorar. E hoje a Sueli veio somar e contribuir para trazer uma palavra, né, da experiência dela, para a gente poder crescer com a experiência dela um pouquinho mais ainda. Eu agradeço, Sueli. E fica à vontade aí. Tá. Boa noite. Meu nome é Sueli Guimarães. Eu sou professora, pós-graduada em Técnicas da Arte. Sou escritora e agora arrumei uma nova atividade, né, palestrante. Eu agradeço o empenho de vocês em estarem aqui para me ouvir. E eu queria dizer que vocês já são vencedores por terem atitude de começar um curso, né? Hoje, nos nossos dias, o que mais importa é a educação. Um curso profissionalizante pode levar a gente muito longe. Então eu queria agradecer vocês por estarem aqui. Eu gosto de me organizar, então eu só uso o óculos para perto, quando eu tiro o óculos, coloco o óculos dessa mesmo. A minha infância foi, como eu acredito que da maioria aqui, foi de uma criança que começou a trabalhar muito cedo. Eu comecei a trabalhar com 11 anos. Naquela época não havia o ECA, né, que protege as nossas crianças hoje do trabalho infantil. Então, com 11 anos eu já estava trabalhando como empregada doméstica. Mas eu sempre tinha um sonho de crescer, desde criança. E eu já sabia que esse crescimento só viria através da educação, do estudo. Então, quando eu me trancava no quarto para estudar, minha mãe, que é analfabeta e só trabalhou nas lavouras de café e como cozinheira, ela não entendia e dizia para mim: para que estudar tanto? Você vai querer ser professora? Porque ela achava que seria impossível uma filha dela ser um professor, um filho. Ela tem, aliás, tinha 8 filhas mulheres e um homem. Nós somos agora em 7 filhas mulheres e um homem. Então, das 7 mulheres, eu, até agora, fui a única que terminei um curso superior, fiz uma pós-graduação. Eu tenho uma outra irmã agora que está seguindo o mesmo caminho depois de uma palestra que eu dei na FAED.
E ela disse, você me incentivou, eu vou seguir teu caminho agora. Terminou o ensino médio e está fazendo um curso de Direito. Então eu sempre trabalhava e estudava. Estudei aqui nessa escola, eu me lembro dessa sala, tive aulas aqui nessa sala. Então, apesar desse tamaninho, eu já andei um bom tempo nessa estrada aí, né? Então, se eu conheço a Morgana há 27 anos, eu tenho 47 agora. Eu estudei, eu sempre quis ser professora, era um sonho meu, desde criança. Quando a gente pergunta para a criança, o que você vai querer ser? Eu sempre disse, professora. Nunca disse médica, enfermeira, nenhuma outra profissão, só professora. Talvez seja porque para minha mãe era impossível, né? Talvez eu quisesse mostrar para ela. Eu me tranco no quarto porque eu quero ser uma professora. Então eu trabalhava durante o dia e estudava à noite. Já com 14 anos de idade eu saí da minha casa durante a semana para estudar numa escola longe, Lídia Ivone. Então eu morava longe da casa, então o que eu tive que fazer? Passava a semana toda na casa onde eu trabalhava, com 14 anos. Só ia para casa no sábado. Então eu estudava na escola perto e voltava para casa no sábado. Então na minha adolescência eu já sabia que o quanto isso era importante. Mas eu trabalhava o dia inteiro. Então na verdade eu consegui ser uma boa aluna até o ensino médio. Chegou o ensino médio, eu tive muitas dificuldades. Mas só que eu não desistia. A 7ª série eu reprovei 2 vezes. Não é porque eu não era inteligente. Acho que inteligência todos nós temos. Só depende da maneira como a gente trabalha isso. Mas na verdade, meu trabalho era braçal durante o dia. Eu tinha que me preocupar em ajudar a sustentar a casa, porque além de mim, tinham outras 3 mais novas. Então não era trabalhar por trabalhar ou para comprar um sapato. Era para colocar comida mesmo dentro de casa. Era uma realidade difícil que a maioria das crianças agora já não vivem mais. Pelo menos não estão aqui muito perto da nossa realidade, né? A gente sabe que no Brasil, em outros estados, isso acontece muito ainda, né? Então, no ensino médio eu tive muitas dificuldades. Fui reprovada na 7ª série 2 vezes, mas eu não desisti, não. Fui embora para Bauru para trabalhar com 14 anos num hotel, restaurante. Morava na casa da minha irmã e trabalhava no hotel do sogro dela. Então eu era faxineira, era garçonete e era lavadeira, lavava as toalhas, né? Então tinha que fazer tudo. Quando a minha irmã viajava, vinha para cá, eu dormia lá no hotel, mas os sogros dela me tratavam como filha, então eu estava segura. Mas aí parei um tempo de estudar. Fiquei 7 meses lá e disse, não vou chegar a lugar nenhum. Vou voltar para Garça e vou voltar a estudar. Comecei novamente. E aí eu consegui terminar o ensino médio. Depois eu me casei, tive filho. E depois de casada, com um filho pequeno, enquanto era solteira, ainda trabalhava numa farmácia. Assim que meu filho nasceu, eu saí da farmácia e fui cuidar dele. Mas eu sou muito agitada. Eu acho até que eu sou um pouco imperativa, né? Agora eu acho que já está muito tarde para querer consertar isso. Então, quando ele tinha 1 ano e meio, eu achei, pô, já estou em casa há muito tempo. Tem que fazer alguma coisa. E aí eu com o meu ex-marido, nós abrimos uma loja, aqui no distrito de Jaca. Era uma loja grande, porque na época a colheita do café, o café aqui na região de Garça era uma coisa que era muito rentável. Então eu tinha uma loja lá, de produtos variados, né? Então tinha um movimento muito grande, principalmente nos sábados, 1º e 2º sábados. Então eu criei meu filho até os 7 anos dentro dessa loja. E depois eu
arrumei uma pessoa para me ajudar em casa, secretária, e deixei o meu filho em casa e fui trabalhar. Só que quando meu filho tinha 9 anos, eu comecei a passar mal. Eu já tinha problemas de estômago desde a adolescência. Toda vez que ficava estressada, preocupada, brigava com alguém, não conseguia comer. E tudo era diagnosticado como gastrite. Então eu tratei essa gastrite desde a adolescência. Aos 35 anos, continuei a ser diagnosticada com gastrite. Sempre passando mal, tudo que comia não fazia digestão, até que eu quis ouvir uma outra opinião, que já estava tomando um remédio para gastrite há quase um ano, e o médico sempre me dizendo, é assim mesmo, a minha sogra tem, meu sogro tem, eu tenho, a minha mulher, então, quer dizer, por que você não pode aguentar? Só que aí começou a cair o cabelo em grande quantidade, eu já não tinha mais a energia que eu tinha, eu ia para a loja e ficava deitada no chão, eu não conseguia comer. Então, uma amiga que trabalhava lá no fórum me disse, olha, tem um médico que cuida da minha mãe e ela está muito bem agora. Por que você não vai fazer uma consulta? E eu fui, e ele me consultou e me disse, olha, provavelmente você tem uma gastrite, não é nada sério. Eu pesava 49 quilos, então nessa estatura estava bem gordinho. E ele disse, olha, acredito que você não tenha nada sério, mas vamos fazer uma endoscopia. Marcou a endoscopia. E no exame, eu estava lúcida. E eu via o meu estômago com uma bolha de sangue na tela. E ele me disse, você deve ter uma úlcera. Colheu o material para biópsia. E uma semana depois veio o resultado dizendo que eu tinha um câncer no estômago. E ele já havia tomado 75%. Tinha uma chance, aliás, uma expectativa de 6 tumores no mesmo local. Então ele me disse, eu tenho um congresso na semana que vem, tem feriado, e estávamos eu e meu ex-marido no consultório, e ele disse, eu quero fazer essa cirurgia amanhã. Você aceita? Eu disse, olha, o senhor é o primeiro médico que me dá um diagnóstico e diz o que eu tenho. Então eu vou confiar em Deus, em primeiro lugar, no senhor que eu não conheço, porque me deu um diagnóstico, mas ele é um especialista, um oncologista muito conhecido em Marília. E eu fui para a cirurgia no dia seguinte, foram retirados 75% do estômago e uma parte do intestino. Depois disso, depois que eu me recuperei, foram feitas químio, rádio, e eu fui abandonando a loja, claro, não tinha condições de trabalhar. Coloquei na mão de funcionários, inclusive essa moça que está sentada aqui na minha frente, eu conheço agora, que eu estou reconhecendo, ela era bem pequenininha na Jaca, né? Então, ela pode confirmar essa história. E eu parei o tempo de trabalhar e deixei a loja na mão de pessoas da família, funcionários. E depois eu comecei a me recuperar. Depois do tratamento foi muito difícil, porque além de ser muito devastador o tratamento, eu não conseguia comer como os outros pacientes, né? Então, tudo que comia voltava, e até eu entender que eu tinha fome, mas não tinha espaço no estômago, foi muito difícil. Então, eu colocava a comida no prato como se eu pudesse comer ainda, como comia antes, mas não cabia, não tinha espaço. Um ano depois, eu já estava recuperada, eu tinha voltado a trabalhar, a loja não estava bem, porque nem todo mundo tinha a mesma energia e a mesma vontade de que a loja fosse bem como eu, porque era a proprietária, né? Um ano depois, eu comecei a sentir uma dor muito forte e voltei ao médico, ginecologista dessa vez, e foram feitos vários exames. Ele me disse, olha, tem uma célula se modificando no colo do útero. No seu caso, nós vamos ter que fazer vários exames. E foram 3 meses de exames até que veio o resultado
que tinham células modificadas. E isso significava que em pouco tempo, não se sabe quanto, porque o câncer, até agora ninguém ainda descobriu como é que ele vai se comportar. Esse é o grande desafio dessa doença. Você não sabe como ele vai se comportar. Então o médico me disse, vamos fazer uma cirurgia e tirar o colo do útero. Mas eu estava muito debilitada já, novamente. Foram 3 meses de exames, tratamentos, para que eu pudesse novamente fazer uma outra cirurgia. Fiz a nova cirurgia e dessa vez não foi necessário fazer o tratamento, que foi pego antecipado. Mas a loja não conseguiu sobreviver como eu. Né? Os clientes não esperam você voltar, você melhorar. A concorrência é bruta. Então, com o tempo, eu fui obrigada a vender a loja e fiquei só em casa mesmo, com meu filho, cuidando da casa. Depois de um tempo, a vida de casada já estava em crise, então eu fui obrigada a tomar uma decisão. A partir do momento que eu cheguei no médico para fazer um ultrassom, sempre debilitada, ele me disse: eu não vejo nada nas imagens, mas você vai morrer. Eu gemia só de encostar no aparelho, era pele e osso, e ele me disse: não tem nem o que pôr no seu atestado de óbito. E ele me disse: o que está acontecendo? Eu disse: tem uns problemas para resolver. Ele disse: resolva, você não vai resistir. Então eu voltei para casa, conversei com meu filho de 14 anos já, e ele me disse: mãe, vai cuidar da sua vida? Você já sofreu bastante, eu posso ficar com meu pai, faça alguma coisa por você. Então foi a decisão dele e eu tomei essa decisão para sobreviver. Então a partir desse momento, eu decidi que eu iria sobreviver. Eu tinha uma chance. Se eu continuasse ali, naquela situação, não era nem o câncer que iria me matar, era mesmo uma depressão. E o fato de ser tão desvalorizada, depois de tanta luta, eu tinha que entender que a minha vida tinha valor, e não a vida do outro. Então, eu decidi sobreviver. Mas, nessa decisão, eu tive que abrir mão da companhia do meu filho, do qual eu nunca tinha me afastado. Com 14 anos, antes de dormir, ele ainda dormia do meu lado com a cabeça no meu colo. Então, para sair de casa e dormir sem saber onde ele estava, foi muito difícil. E eu fiquei 1 ano pensando o que eu ia fazer, já que eu tinha decidido resolver a minha vida, ter uma nova vida, então teria que ser nova mesmo. Não ia adiantar ficar em casa chorando porque estava sem ele. Foi aí que eu decidi ser voluntária de uma escola perto da minha casa. Desde criança, eu sempre gostei de fazer artesanato e nunca fiz curso, mas era muito curiosa e tudo que resolvia aprender, aprendia mesmo. De tanto teimar, aprendi. E uma vizinha me disse: olha, tem uma escola aqui perto, tem a escola da família, vamos lá. Você vai se sentir melhor ajudando os outros. E eu fui ser voluntária da escola da família. Ensinar as crianças e as mães a fazerem bonecas de pano. E lá nessa escola, a diretora e os estudantes que estavam na escola da família começaram a me dizer que eu deveria prestar vestibular, teria vestibular, e eu fui prestar vestibular. Mas assim, para provar para mim mesmo se eu teria capacidade. Fazia 20 anos que eu estava fora da escola. Terminei o ensino médio, nunca mais tinha estudado. Mas eu sempre lia muito, sempre gostei de ler. Lia tudo, né, que passava pela minha frente, livro de receita, livro de autoajuda, jornal, revista, tudo.
não eram livros científicos, isso aí eu aprendi depois na faculdade. Então eu prestei vestibular para psicologia e passei. E aí eu entendi que realmente teria chance. Fui para psicologia, mas não fui capaz de pagar o curso, era bem caro. Mesmo com as bolsas que a faculdade oferecia, eu não consegui ficar. E orientada pelo coordenador, eu entrei para a pedagogia e foi muito bom. Eu fiz a pedagogia, fui estagiária na mesma escola durante 5 anos e aprendi muito com isso. Foi assim que eu consegui construir uma nova vida e entender que eu era capaz de muita coisa através do estudo. Falar assim como eu falo, eu já falava desde criança, né? Até tem gente que me pergunta, você não tem vergonha de falar em público? Você não tem medo? Eu digo, não. Quando eu olho para as pessoas, eu vejo seres humanos com dificuldades que eu também tive. É claro que ter uma experiência como a minha, não é todo mundo que vai ter. Eu desejo que não tenha, né, com relação à doença e outras que estão no livro. Então, mas eu sei que dificuldades financeiras, dificuldades para estudar, todo mundo tem. Trabalhar o dia inteiro, estudar à noite, não é fácil. Na faculdade, eu resolvi que escrever um livro. Todo mundo que conversava comigo falava, nossa, que experiência, né? Você deveria escrever um livro. E eu realmente acreditei que poderia escrever. É claro que não pensava que poderia publicar. Mas eu sempre gostei muito de escrever, desde criança. Imaginava algo, passava pela cabeça e conseguia colocar no papel. Então eu comecei a escrever o livro. E um dia eu mostrei para a minha professora da faculdade, professora de português, e ela me disse, você deve publicar essa história. Porque você tinha tudo para dar errado. Essa sua experiência tinha tudo para dar errado. Mas deu certo. E eu só estava na metade do livro. Deu certo. Você tem que publicar e as pessoas têm que ler para não desistirem das suas lutas. Tão fácil. Muitas pessoas desistem. Desistem de estudar. Desistem de viver. Desistem de ser alegres. Desistem de lutar por um trabalho melhor, por uma profissão que sonha. Por exemplo, eu sempre sonhei em ser professora, mas eu tive que ser empregada doméstica, comerciante, comerciária, para depois chegar à pedagogia. O importante é nunca tirar esse sonho de dentro da sua cabeça e do seu coração. Então, eu continuei escrevendo o livro. A cada situação importante que eu passava, colocava no livro. E eu fiquei 6 anos escrevendo esse livro. Esse livro chama Jade, Aprendendo a Viver. E aí as pessoas me perguntam, por que Jade? Porque quando eu fiquei doente, Jade é essa pedra verde. Ela é uma pedra asiática que os asiáticos usam para fazer joias, né? Aqui no Brasil não tem tanto valor. E ela é muito forte, ela é muito dura, rígida. Estive pesquisando sobre ela e se você bater nela com laço, ela não se quebra. O médico que me acompanhou na radioterapia me disse, você é de aço. Porque além de enfrentar a doença, o tratamento, eu enfrentava também uma situação muito complicada dentro da minha casa. Enquanto todos os pacientes tinham famílias que acompanhavam, eu estava sempre sozinha. Sempre. E muitas vezes eu saí da radioterapia, do Hospital das Clínicas, e ia a pé até a Santa Casa, para fazer a quimio. Porque eu tinha muita vontade de sobreviver a tudo aquilo. Sabendo que ia chegar em casa e encontrar alguém que dizia para mim, desiste, você não vai conseguir. Ninguém conseguiu até agora. Então o médico me dizia, nós estamos tentando levantar você. Mas existe alguém querendo que você caia.
Então foi preciso me afastar de alguém assim, para eu descobrir o valor que eu tinha. E o valor que tem a minha vida. Eu descobri que a minha vida tem um valor incondicional. E ela é só minha. Ela só pertence a mim e àquele que me criou, a mais ninguém. Ninguém tem o direito de dizer, você pode sobreviver e não pode. Quando eu terminei a faculdade, terminei estágio, eu fiquei ansiosa para pegar a minha primeira sala. Nossa, finalmente eu era professora. A minha mãe estava com um sorriso aqui na orelha na minha formatura, né? Toda a família chorando. Meu cunhado me dizia, eu olho para você e vejo que Deus existe. Vendo você receber um diploma, depois de tudo que você passou. Então a minha formatura não foi uma formatura comum, foi um acontecimento. Para mim, para minha família, para os meus amigos. Eu recebi o prêmio de melhor companheira da sala. Porque além de estudar, eu não me conformava se os outros não tinham compreendido o que eu tinha compreendido. Eu tinha que passar para eles. Tanto que quando eu chegava na sala no dia de prova, vinha uma, Su, que você entendeu do texto, vinha outra, Su, que você entendeu do texto, e eu ficava ali passando o que eu tinha entendido. O professor já tinha explicado 1000 vezes melhor que eu, mas eu tinha a linguagem delas, então elas entendiam. Na hora de colocar na prova, depois falaram, Su, coloquei aquilo lá que você falou, deu certo. Eu tinha uma visão global da minha vida, não era só para mim, tinha os outros ao meu lado. E depois que eu peguei a minha primeira sala, eu fiquei eufórica. Sou professora. Os alunos da escola, onde eu já tinha trabalhado como estagiária, eles já me chamavam de pro desde o estágio. Então eu amava, né? E eles não me chamavam de professora Sueli, era Sussu. Eles inventaram esse apelido e a coordenadora tentou tirar deles, mas não teve como. É Dona Sueli, ela falava. E eles falavam, pode ser Dona Sussu? Então não tinha como tirar deles e ficou mesmo Sussu. Tanto que eu tenho uma página no Facebook que chama Sussu Arteira, onde eu compartilho todos os artesanatos que eu faço. Porque agora eu sou pós-graduada em técnicas da arte e só faço arte mesmo, que era, no início, o meu maior sonho, ser professora de artes. Então, depois de tudo isso que eu passei, eu ainda consegui realizar o meu sonho. Mas quando eu peguei uma sala de aula, eu não sabia que teria outra luta pela frente. Então eu trabalhei de março até setembro, quando eu comecei a perder peso. Eu tomava uma vitamina de 300 calorias por dia. As professoras que trabalhavam comigo, eu colocava na geladeira para tomar na hora do intervalo, e elas falavam assim, pelo amor de Deus, não toque nessa vitamina. Do jeito que a gente vai absorver essas calorias só de tocar. A Su não engorda, mas a gente é capaz de absorver só pela embalagem. E eu comecei a emagrecer. Então eu percebi que havia alguma coisa errada. E eu sou acompanhada por vários médicos desses 11 anos. Já perguntei para eles quando é que eu vou ter alta. E eles me disseram, nunca. Se você quiser ficar bem como você está, você vai ter que ver a gente até o final. Então eu comecei a fazer os exames e descobri que o ferro no sangue estava baixando. Foi a última vez que eu encontrei a Morgana. A gente se encontrou no Hospital das Clínicas. Eu estava lá para conversar com a hematologista. Ela me disse que o ferro do sangue está baixando. Nós vamos fazer endoscopia para descobrir o problema. Foi feita a endoscopia. Havia uma inflamação no intestino e estômago. E eu comecei a fazer o tratamento, mas não resolveu e eu comecei a debilitar muito rápido. E comecei a ser afastada. Trabalhava 2 dias, afastava 10, trabalhava 2 dias, afastava 10. Para mim foi a maior decepção. Porque eu queria ficar com a minha sala, com os meus alunos. Eu queria trabalhar e realizar aquele sonho meu, ser professora, ser pedagoga. Quando eu me afastava, meus alunos falavam, Sussu, você vai demorar para voltar? A gente não quer aquela professora.
E eu dizia para eles, olha, eu também não gostava de substituta, mas logo vocês vão gostar dela. E o tratamento não teve resultado. E eu pedi para o médico fazer um exame mais detalhado e foram detectados cistos nos ovários, além da inflamação do estômago e intestino. E eu fui já imediatamente encaminhada para um oncologista, novamente. E ele me disse, nós vamos ter que fazer uma cirurgia para retirar os cistos, mas não é só isso. Você está debilitada ao extremo, já estava pesando 31 quilos. E ele me disse, nós vamos ter que abrir o estômago, porque provavelmente seu estômago se fechou. Ele é um médico muito competente. Assim que me examinou, ele já detectou o problema. Ele disse, cisto nos ovários você tem. Mas não é isso que está debilitando você, nós vamos ter que resolver outras coisas. Então foi marcada uma cirurgia de grande porte. E todos os médicos diziam que ninguém mais iria querer fazer. A hematologista sempre dizia para mim, ninguém mais vai querer fazer cirurgia em você, você é uma pessoa debilitada. E aquele médico me disse, vou fazer uma cirurgia de grande porte. Eu disse, qual? Ele disse, é a sua chance de sobreviver. Eu voltei para casa, conversei com a minha família e eles me disseram que eu já deveria saber. Você é a dona da sua vida. Você quer viver? Vai lá e abraça essa chance. E eu fui e fiz a cirurgia, foi tudo bem. Passei 17 dias no hospital. Quem vai ser enfermeiro aqui? Pois é, eu tive experiências com os enfermeiros no hospital que eu nunca mais vou esquecer. O enfermeiro, para mim, não era só um profissional, era um anjo. Porque eu passei os primeiros 17 dias no hospital sendo tratada como uma princesa. Porque eu pesava 31 quilos. Antes os médicos mediam diziam que eu tinha 1,49. Eu falava para eles, mas eu tenho apelido de 1,5 m. Ele falava, mas nem isso você está merecendo, é 1,49. E depois começaram a medir no hospital, era 1,45, 1,43. Falei, meu Deus, além de emagrecer, eu estou encolhendo. Então eles chegavam de manhã, né, o paciente com sono, já tinha passado a noite toda tomando injeção, medindo pressão, aferindo pressão, né, como vocês falam, vendo febre, tomando remédios. 7 horas da manhã me entravam os enfermeiros. Bom dia, princesa! E eu morrendo de sono. Vamos tomar banho? Vamos. Aí passei os 17 dias. Quando fui embora, todo mundo veio me abraçar, todo mundo me desejando boa sorte. A gente vai sentir muita saudade, mas a gente não quer mais você aqui. Eu fui para casa e passei o aniversário em casa, porque eu não sou boba, tenho muitos amigos, família grande, ganhei todos os presentes que eu podia, mas no 4º dia, um dos pontos inflamou e eu liguei para o médico e ele disse, é assim mesmo, só coloca compressa, morna e vai ficar tudo bem. Mas, no 5º dia, eu percebi que o que vazava não era o líquido de uma inflamação. Era todo o alimento que eu comia. E para fazer o teste, a minha mãe ficava comigo, ela já é uma senhora de 80 anos, para não preocupá-la, não deixá-la desesperada, eu me sentei do lado do telefone e comi a papinha que ela fez e coloquei uma toalha no colo. E assim que eu terminei de comer, eu abri a toalha e a papinha estava toda lá. Uma coisa que eu achava que seria impossível. Eu bem que estava desconfiada que eu tomava um líquido, um suco. De repente, descia aquela água geladinha e eu, muito inocente, dizia para minha mãe, olha, a inflamação está melhorando, não está mais quente. É claro, né? Quando eu tomava um líquido quente, saía quente. Tomava um suco geladinho, o líquido era geladinho. Mas quem dizia que eu poderia imaginar que o estômago estava aberto? Quando eu vi toda a papinha em cima da toalha, eu liguei para o médico. Doutor, é possível isso acontecer?
Ele disse, e volta para o hospital imediatamente. Abriu uma fístula. Todo mundo sabe o que é? Uma fístula. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. E olha que desde que eu tive câncer a primeira vez, eu pesquisava muito. Eu voltei para o hospital e por eu ter ficado 4 dias com o estômago aberto, eu já havia debilitado novamente. E foi preciso esperar uma semana, porque ele me disse, a única solução é uma nova cirurgia. Mas dentro de uma semana cheguei pesada com 29 quilos. Então não parava mais em pé nem para pesar. Os enfermeiros me tratavam como um bebê. Eles me pegavam no colo. E uma coisa que eu posso dizer para vocês, eu consegui vencer tudo isso porque eu tenho um humor muito apurado. Eu acho que às vezes eu sou até um pouco sarcástica. Porque tem situações que não é para rir. Mas eu procuro um motivo para rir. Porque se eu for chorar, ninguém vai me suportar. Então, uma vez os enfermeiros foram chamados para ajudarem a trocar os lençóis, a mudar a cama da paciente. E eu não sei porque vieram 4, vieram 2 enfermeiras e 2 enfermeiros. Quando eles chegaram no quarto e viram o tamanho da paciente, um deles falou, poxa, essa aí eu pego sozinha. Chamaram o batalhão, eu vi, né? Achei graça. Porque eles estavam acostumados, claro, a pegar pesos muito maiores, né? Senhoras de idade, bem pesadas, não conseguem mesmo se ajudarem sozinhos. Então eu fui, depois de uma semana, para a segunda cirurgia. E quando eu passava nos corredores, os enfermeiros faziam um cordão. Enfermeiros e acompanhantes de outros pacientes, vai com Deus, boa sorte. Eu fui para a segunda cirurgia e fiquei um dia na UTI e depois voltei para o quarto. Já havia passado, nesses 17 dias, uma outra situação bem grave. Eu tive água na pleura. Todo mundo sabe o que é? Olha, vocês estão muito bem informados, hein? Professores são bons. E foi preciso colocar um dreno para drenar esse líquido. E eu digo para vocês que os enfermeiros eram anjos, porque quando o médico furou entre a costela para retirar o líquido, a enfermeira chorou. Quando eu gemi e fez aquele estrago, furando o osso, a enfermeira chorou, não eu. E o médico olhou para ela como quem diz, se segura, porque a paciente não está chorando. E eu olhei para ela e vi o amor, o tamanho do amor pelo ser humano. E o que é essa profissão que vocês estão abraçando? Vocês vão lidar com seres humanos, tanto os estudantes de enfermagem como o técnico de segurança do trabalho. Vocês vão trabalhar com vidas, para vocês verem o tamanho do valor que tem uma vida, quando vocês estiverem trabalhando. A vida não é colocada em risco só quando você deixa de colocar no capacete, quando você come alguma coisa que não faz bem, quando você bebe, fuma, usa drogas. Quando você deixa que alguém controle a sua cabeça, também você está colocando a sua vida em risco. E foi isso que eu fiz. Eu consegui tomar conta de mim quando peguei a minha vida novamente para tomar conta. Hoje eu sou dona da minha vida junto com aquele que me criou. Então a enfermeira chorou porque ela sentiu a minha dor. E depois da segunda cirurgia eu voltei para o quarto. Drenava um líquido da bilis, porque estava aberto. Então colocava uma bolsa para drenar o líquido da bilis. Colocava o dreno para drenar a inflamação, porque a cirurgia abriu como uma flor. Ficou uma situação muito difícil. E eu digo para vocês que sou um pouco sarcástica, porque as enfermeiras iam fazer curativos
E eu ficava olhando. E elas falavam, vira o rosto para lá. Não olha para essa situação. Eu dizia, é o meu corpo. Eu vou me lembrar disso quando eu estiver bem. Eu me lembro disso, todos os dias. Eu fiquei com uma cirurgia, com uma cicatriz grande, porque não fechou entre a pele. Não tem pele. Está fechado, meu estômago funciona direitinho. Mas não tem pele. Essa pele normal que a gente tem. Então ficou essa cicatriz para eu me lembrar todos os dias quando eu me olhar no espelho. Olha o valor que tem a sua vida. Nunca mais faça isso. Nunca mais deixe que alguém diga o valor que você tem. Ou que você não tem valor nenhum. Depois de 2 dias da segunda cirurgia, o médico chegou no quarto e me disse, Sueli, o líquido da bilis continua drenando. Seu estômago não fechou. Nós vamos ter que fazer uma 3ª cirurgia. Eu sei que é difícil, mas é a sua única chance. E sempre que alguém me diz, essa é a sua única chance, eu agarro. Agarro essa chance com unhas e dentes. Eu sou apaixonada pela vida. Eu aprendi com muito sofrimento. Vocês não imaginam quanto. Que valor tem essa vida? Então eu agarrei a 3ª cirurgia como a minha única chance. Desde o início, quando tive câncer na primeira vez, o médico disse, sua única chance. E foram, sim, 11 anos. 11 anos depois, um outro médico me dizia a mesma coisa. Sua única chance. Então vamos agarrar. A minha sobrinha desabou. Estava no quarto. E eu disse para minha cunhada, não avisa ninguém. Quando eu sair da cirurgia e estiver bem, aí você avisa a família. Por quê? Depois de tudo aquilo, eu já estava preparada para o que acontecesse. Qualquer coisa que acontecesse, eu estaria bem. Então, eu não queria a minha família toda lá desesperada, indo de Garça para Marília em 20 minutos, para estar comigo no corredor novamente, quando eu saísse da sala. Mas a minha cunhada desabou, passou mal, tiveram que chamar a enfermeira, resultado. Todo mundo da família foi avisado, ela está indo para a cirurgia novamente. Eu fui para a cirurgia. Quando cheguei na sala da cirurgia, a instrumentadora, auxiliar do anestesista disse para ele, doutor, não é melhor sentar? Ele falou, pra quê? Olha a cara dessa criatura, você acha que ela está preocupada? Ela estava tão bem, não estava nervosa, não estava tremendo, não estava chorando. Estava me agarrando à última chance. E foi a 3ª cirurgia. Depois dessa última cirurgia, como o quadro já estava grave, eu fui levada para a UTI e lá passei 6 dias. No 4º dia, o médico disse para minha família, vou abrir a UTI e vocês podem vir visitar, porque o rim parou, os rins pararam. E pela minha experiência, ela não tem mais chance. Então vocês podem vir, avisa a família que mora fora da cidade, que eu estou abrindo a UTI para visitas, não tem horário. Mas só pode entrar 2 pessoas mesmo, mas não tem horário. Isso foi no sábado. E quando a minha família chegou lá, todo mundo chorando, eu disse para eles, o médico me disse, se eu continuar melhorando, ele vai me levar para o quarto, na segunda-feira à tarde. Mas eu estava sob morfina, então eles achavam que eu estava delirando, né? E eles perguntaram para o médico, isso é verdade? Ele disse, não dissemos nada para ela. Mas eu tenho certeza. Ele se encostou perto da minha cama e me disse, Sueli, nós vamos observar você 24 horas. E se o seu quadro continuar melhorando, se evoluir para uma melhora, você volta para o quarto.
na segunda-feira à tarde. Segunda-feira, às 2h30 da tarde, eu estava no quarto. Não sei explicar, minhas irmãs me disseram que elas conversaram com o médico da UTI, com o médico cirurgião. Talvez eu tenha sonhado na minha enorme esperança de sobreviver, porque eu ouvi a médica da UTI dizendo para a enfermeira-chefe que trocou o plantão: o quadro dela está piorando muito, nós vamos ter que entubar. Aí eu fiquei muito apavorada, porque eu tinha medo da máquina. Os pacientes que estavam ao meu lado, entubados, eu ouvia que eles sugavam o líquido quando o paciente estava entubado. E fazia aquele barulho terrível e a pessoa parecia sufocada. E quando eu ouvi isso, eu disse para Deus: isso eu não quero. Não quero ser entubada. Tenho medo dessa máquina, eu não estou aqui para ter medo. Se realmente não tem solução, pode me levar embora, que estou preparada. Agora, se o senhor achar que eu ainda tenho alguma coisa para fazer, então muda meu quadro. Por isso eu voltei para o quarto às 2h30 da tarde na segunda-feira. Glória a Deus. Amém. Porque eu acredito nesse Deus que me criou. E só Ele poderia ter me tirado de lá. O médico disse para mim: Sueli, eu operei 5.000 pessoas. Quando voltei no consultório dele, 1 mês depois que eu saí do hospital. Esse médico nunca tinha falado em Deus. Ele me disse: eu operei 5.000 pessoas. Eu já tinha desanimado e tinha desistido. Não desistido de você como pessoa, mas já tinha desistido como profissional. Eu tinha ido até o meu limite, mas Deus abençoou e você sobreviveu. Então isso para mim foi um testemunho muito valioso, porque ele nunca tinha falado em Deus. Eu tenho uma caixinha de som que eu tinha comprado para tocar na sala de aula com as crianças, mas eu tive que levá-la para o hospital e eu passava o tempo todo ouvindo músicas, hinos nessa caixinha de som. Os enfermeiros diziam para mim: no seu quarto a gente sente tanta paz. É tão bom entrar aqui, porque esse corredor às vezes é tão difícil. Tem tanto sofrimento lá fora. E quando a gente entra no seu quarto, tem uma paz, tem uma alegria. Eles brincavam muito comigo. Quando eu tinha paciência, eu deixava lavar o meu cabelo. Porque até para tomar banho era muito difícil. Era tanto tubo, era tanta mangueira, era tanta coisa. Eu não conseguia descer da cama sozinha, colocava na cadeira. Então eu não tinha hora de voltar para a cama para ficar confortável. Quando eu deixava lavar os cabelos, eu ficava sentada na cama com o espelho na mão, penteando os cabelos. Até secar, não tinha secador lá, né? Então as enfermeiras passavam no corredor e falavam para mim: onde vai essa princesa? Passear no shopping, doida de vontade de sair dali para qualquer lojinha. Já viu mulher 2 meses sem fazer compra? Gente, isso era terrível. Quando eu podia, minha sobrinha me levava até a janela. E eu olhava lá embaixo. Tinha uma sorveteria, tinha uma lojinha, tinha uma farmácia. E eu doida para passear naquela avenida. Olhava os carros, não via a hora de estar de volta lá naquele mundo. De entrar numa loja, comprar uma agulha. Porque isso é viver. A vida está lá fora. Sempre que alguém me diz: estou deprimida, não saio de casa, eu digo: a vida está lá fora. A casa é para a gente dormir, comer, descansar, ficar com a família. Mas a vida a gente constrói lá fora. Com as pessoas que estão lá fora. Então, dentro do hospital, minha dificuldade era essa. Mesmo assim, eu dava um jeitinho, conversava com os enfermeiros. Eu tenho um lado assim, meio psicóloga, sem formação. Todo mundo me trata como psicólogo. E eu disse que quando eu começar a cobrar consulta, vai ficar muito bom para mim. Né? Então, até os acompanhantes de outros pacientes iam lá no quarto conversar comigo.
As pessoas diziam assim para mim, estou te observando faz alguns dias. Toda vez que eu passo no corredor, você está sorrindo. E a gente vê que a situação é muito difícil. Era tubo, era NPT, era soro, era injeção toda hora. Vai para a cirurgia, volta da cirurgia, vai para a UTI, volta da UTI. Era só estar no quarto com a minha família, eu estava feliz. Então as pessoas iam lá saber o que acontecia com essa criatura. Por que ela estava sempre sorrindo? Porque eu sabia que dentro do hospital também tinha uma vida para eu viver. Eu pensava assim, e se eu não sair daqui? Se eu não sair daqui com vida, eu vou desperdiçar esses dias que eu estou aqui? Não, eu vou viver esses dias aqui dentro do hospital. Então eu vou brincar com os enfermeiros, eu vou conversar com as pessoas. Tinha um enfermeiro que sempre brincava muito comigo. E quando eu estava muito debilitada, me levaram para tomar banho, pesava 29 quilos. Eu saí do banheiro, enrolada na toalha. E de repente ele entrou no quarto. Pensa numa pessoa que ficou azul de vergonha. E ele, para descontrair, me abraçou por trás e me disse, Sussu! Eu falei, você andou visitando a escola que eu trabalho? Porque as crianças me chamam de Sussu. Isso é amor pelo ser humano. Ele percebeu o quanto eu tinha ficado constrangida. Então, as experiências que eu vivi lá, nunca mais eu vou esquecer. Dentro da UTI, conversava com os enfermeiros, conversava com acompanhantes de outros pacientes, eles iam lá na minha cama. Uma senhora do Rio Grande do Sul foi na minha cama me dizer assim para minha irmã, eu posso conversar com essa moça? Ela disse, pode, apesar dos médicos pedirem para não tocar nos pacientes. É que eu venho aqui todo dia visitar a minha irmã e eu vejo que a situação dela é grave. Apesar ela estar sempre sorrindo. Então eu sorria também dentro da UTI. Brincava com os enfermeiros e tinha um senhor dentro da UTI que dizia assim, enfermeira, traz um pedaço daquela melancia que sobrou do almoço. E eu ria, claro, ninguém comia melancia dentro da UTI. Então, eu estava sob morfina, mas eu estava consciente. Eu sabia todos os medicamentos que eu tomava. Eu tenho alergia a alguns medicamentos. Eu sempre dizia, tem alergia de pirona, tem alergia Flamete, Flasil. Não deixava que aplicasse. Várias vezes vieram aplicar de pirona. E eu perguntava, vai aplicar o quê? De pirona. Não, tem alergia. Então eu estava consciente. Então nunca mais vou esquecer. Então, eu desejo para vocês, enfermeiros, que vocês tenham tanto amor para dar para os seus pacientes como eu recebi. É uma profissão maravilhosa. Assim que eu saí do hospital, eu quis terminar o livro. E coloquei toda essa experiência. Eu disse para mim mesma, agora eu vou lançar esse livro porque eu acho que agora terminei o que eu tinha que fazer. E consegui encontrar alguém que me ajudou. Eu faço parte da APEG, Associação dos Poetas e Escritores de Garça. Lá eu consegui apoio e publiquei o livro. E eu tive um recorde de público no dia do lançamento, porque a minha história é muito conhecida na cidade. Então foram 180 pessoas só no lançamento. Sendo que o último lançamento teve, acho que no máximo, 5 ou 6 pessoas. Nem eu esperava tanto. Mas as pessoas queriam saber como eu tinha passado por tudo isso e o que eu tinha para ensinar. Eu agora, no momento, estou enfrentando um outro problema sério com osteoporose. Porque eu debilitei tanto que uma enzima do organismo modificou. Ela é responsável para levar o cálcio do sangue para os ossos. Fosfatase alcalina. Todo mundo já ouviu falar? Bem. Pois ela está fazendo o trajeto contrário, retirando o cálcio dos ossos e levando para o sangue.
Então eu estou com o fêmur e a coluna já quase vazios. Mas eu estou aqui de pé e eu vou ficar em pé falando enquanto eu puder. Antes de terminar, eu queria ler para vocês uma mensagem que está no livro, tem quando. Ela chama Aprendendo a Viver, e eu escrevi antes de ir para o hospital, porque eu queria deixar uma mensagem de otimismo para a minha família e para os meus amigos. A vida ensina que viver é muito mais que acordar todo dia para cumprir horários. Se você está vivendo assim, já está morto em vida. Viver é mais. Permita-se exagerar de vez em quando, na alegria, na tristeza, no amor e na amizade. Viva tudo intensamente para que não haja arrependimentos depois. A Bíblia diz que Deus vomitará os mornos, porque eles não dão um passo para frente ou para trás. Não se expõem, vivem apegados a interesses momentâneos. Seja uma brasa viva, que queima o coração das pessoas, que incomoda. Seja capaz de cantar um hino de glória, mesmo quando o seu coração estiver dilacerado de dor. Provoque as pessoas com o brilho do seu olhar. Faça o mais incrédulo se perguntar como ele consegue. Chore todas as mazelas da vida dentro do seu quarto, diante de Deus. E no dia seguinte, saia pelas ruas e exiba o seu sorriso mais terno. Porque existem pessoas que necessitam te ver sorrindo, para não desistirem de suas próprias lutas. O mundo não precisa de mais um arrastando correntes, se lamentando, sendo pesado para os outros. Seja como os dias de verão, que no meio da tarde desaba em grande tempestade, e horas depois se mostra como um sol radiante. Entregue-se ao prazer de amar. Amar a Deus, as pessoas, a natureza e a você mesmo. Não se incomode com as ingratidões, com pessoas indiferentes. Elas foram tiradas da sua vida, para que você seguisse seu caminho em paz. Seja exagerado, não no comer ou beber, nem no falar ou no agir, mas em amar. O amor traz alegrias, mas também a dor. Viva cada dia como se fosse o último. E quando seu corpo cansado, de tanto ser feliz, triste, saudável, doente, perfeito, imperfeito, se entregue ao eterno descanso. Parta sorrindo, sereno, deixando a mensagem de que você aprendeu a viver. Muito obrigada. Gente, nós temos que agradecer, né? A sua. É difícil a gente falar qualquer coisa depois da gente ouvir toda essa experiência. E a gente tem muito que aprender. A gente tem muito que aprender com as pessoas, com quem está do lado da gente. A gente precisa aprender a valorizar a vida da gente, as companhias que a gente tem, o lugar que a gente convive, né? E que a gente seja como um dia de verão, como ela falou, né? Intenso, mas intenso em amor, amor às pessoas. Que a gente leve essa mensagem sua. Eu agradeço muito você, tá? Você ter trazido isso para nós e que a gente precisa estar constantemente renovando, né? Renovando isso daí. Acho que alguém quer falar? Eu quero falar, dá licença, a ideia, né, Sussu, né, é de humanização, né? Então, você contou tudo, então agora fala pra gente como que você está hoje e o do seu filho, que você contou que até os 14 anos você ficou com ele, depois, ó, você não falou mais nada dele. Todo mundo que lê o livro pergunta como é que ela está agora, e o filho? Eu falo, gente, isso vai estar no próximo livro. Então tá, então a gente Então, porque assim, o livro
voltou e passou comigo toda essa experiência que eu passei no hospital. Mas assim que eu publiquei o livro, ele se afastou novamente. Porque o livro conta uma verdade muito difícil de encarar. Eu tenho muitos temas para dar palestra. E o livro vai dizer isso para vocês. E por que o meu filho se afastou? Então, eu realmente já estou organizando um novo livro. Ele vai se chamar Diário, Poesias e Pensamentos, porque eu escrevo poesia. Então, tudo isso vai estar no novo livro. E eu espero que antes de terminar o novo livro, o meu filho já tenha amadurecido mais um pouco, porque agora ele tem 22 anos, e ele já tenha aprendido mais um pouco com a vida e tenha voltado novamente. Porque a minha porta vai estar sempre aberta para ele, como toda mãe faz. Eu causo inveja. Para conseguir esse corpinho, foi muita coisa. Nossa, parabéns. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu não sei o horário de vocês. Está na hora deles ir embora. O livro custa R$20. E depois que eu publiquei o livro, como teve uma aceitação muito boa, eu resolvi gravar o livro num CD, pensando nos deficientes visuais e nos analfabetos. E também muita gente não gosta ou não tem tempo. Eu tenho uma sobrinha que está com esse livro há 2 anos, ela ainda não leu. Tia, ainda não li o seu livro, pelo amor de Deus. A maioria lê em 2 ou 3 dias. Teve gente que me mandou mensagem dizendo que leu em 3 horas. Porque ele tem o roteiro de um filme. Então você começa a ler e você não quer parar até que chegue ao fim. Né? E depois a pessoa ainda quer a continuação. Né? Saber mais, né? Saber mais. Então o livro é R$20, o CD é R$25. Se alguém se interessar e não puder levar hoje, a Morgana tem meu contato, vocês podem falar com ela. Eu deixei o livro na banca do sebo, mas lá não foi vendido. Eu vendi 215 cópias até agora, sozinha, porque as pessoas vêm falar comigo. Certo? Então a Morgana tem meu contato, é só falar com ela. Os que estão aqui estão à disposição de vocês. Pessoal, deixa eu falar. Conheço o Sueli, parte da história, e quero dizer para vocês: sejam como ela. Deixe sempre a esperança viva. O mundo nos prega muitas surpresas, mas somente a fé que ela tem dentro dela, uma chama viva, e o acreditar no impossível é que tornou possível ela estar aqui hoje. Então eu gostaria que vocês dessem outro aplauso de palmas para ela.